Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, nessa oportunidade, esse friozinho lá fora, aqui dentro está mais quentinho, e certamente nós vamos buscar também calor para a nossa alma, né? Com o que nós vamos buscar aqui, a ajuda, o preparo que nós vamos fazendo, nos aprimorando com o aprendizagem que nós vamos fazendo aqui, isso nos ajuda e aquece bastante mesmo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma tarde, onde todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, viemos em busca de um pouco mais de conhecimento, que essa doutrina nos passa para que nós possamos conduzir a nossa vida nessa encarnação, segundo os ensinamentos dos Espíritos, que nos esclarece através das leis de Deus, que são as leis verdadeiras, e que nós possamos entender o que estamos aprendendo, nos esforçarmos para botar em prática a quantidade e a qualidade do que aqui é passado para nós e nos esforçarmos para também em casa ter o hábito da leitura e, quando chegarmos aqui, estarmos bem harmonizados e prontos para aprender e colocar isso em uso em nossa vida. É bom para nós encarnados e também para os desencarnados que conosco convivem. Que a paz e a luz permaneçam em nós e que essa tarde seja proveitosa e que nossos bons amigos espirituais estejam conosco com a paz e a misericórdia do Pai e do nosso Mestre Jesus. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli e aprender um pouco. Mas aprender com o Espiritismo, não é comigo não, hein? Porque eu imagino, não sei nem para mim. Bom, que Jesus continue nos abençoando, nos dando essas oportunidades valiosas que nós temos tido. Nós estamos no finzinho da lei de igualdade, só faltando falar sobre a questão da igualdade no túmulo. A gente vive com tanto orgulho na nossa vida, com tantos preconceitos, com tanta discriminação para cá e para lá, com tanto desrespeito à liberdade das pessoas, né? Que é a lei que nós vamos agora abordar. A gente desrespeita tudo, tudo. Nós somos espíritos inferiores e nós realmente vivemos a nossa vida nos achando assim o centro do universo, né? Tudo parece que em determinado momento gira em torno de nós. E se somos contrariados, então, aí aparece a nossa verdadeira face, né? Nossa carinha de verdade. Infelizmente, isso tudo ainda é característica do espírito inferior. Isso nos caracteriza, uns mais, outros menos, mas ainda é a característica da maioria dos espíritos encarnados em mundos de provação e expiação, como esse aí que a gente está vivendo. E a nossa vaidade, o nosso orgulho, o querer ser melhor, o querer ser mais, isso ter mais poder, isso tudo vem, né, fazendo parte aí dos nossos pensamentos, da nossa vida, que não sejam, mesmo que não sejam permanentes, mas um momento ou outro a gente deseja e a gente até põe em prática determinadas coisas, né? Às vezes, é uma bobagem isso, eu sei que pode parecer um exagero. Mas o simples fato da gente sentir alguma coisa e ficar muito chateado com aquilo ali, meio revoltado, tipo, não mereço isso, já mostra esse sentimento de superioridade que a gente tem com relação aos outros. Todos sofrem, todos passam por dificuldades, todos sofrem doenças, todos sofrem privações, todos sofrem de tudo nessa vida, uns mais, outros menos. Então por que a gente não merece? Outros merecem? Na nossa opinião, a gente não pensa a respeito disso. Eu quero saber, bom, eu sei que eu não mereço. Bom, é uma coisa que a gente sente, né, por causa desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade, até mesmo com relação à morte, né, ao final da nossa vida nessa terra. Uma vez eu estava num velório e porque a gente não é surdo, ouve o que se fala, né? Em torno, aqui ou acolá, mesmo que a gente não queira. Ninguém está botando copinho ali na parede, mas tá. Aí eu vi um comentário sobre a qualidade do caixão.
que estava lá o corpo. E tinha gente revoltada, dizendo que não podia ser assim, que tinha que ter sido melhor, que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, me ajude para eu nunca ter esse tipo de pensamento assim, porque no momento eu não tenho, mas pode ser que, né, as coisas mudam, a vida da gente muda de uma hora para outra e os nossos pensamentos podem acompanhar essa mudança, que às vezes nem sempre é para melhor. Mas aquilo ali, qual a diferença que ia fazer, né? Que diferença vai fazer um caixão mais simples, um caixão maior, né, mais elaborado, mais sei lá o quê? É um corpo sem vida que está ali, né? A essência, a parte espiritual pode até ainda estar acompanhando aquele corpo, porque o fato de ter acontecido a morte do corpo físico não significa um abandono da alma totalmente, né? Abandono, sim, no sentido de que não tem mais vida, a alma deixa o corpo. Mas ela fica muitas vezes imantada pelos pensamentos, pelo apego à vida material. Então, muitas coisas acontecem. E esse estado dura mais ou menos de acordo com o apego que as pessoas têm aos seus bens, às coisas. Aí, inclusive, o comentário continuou falando assim, se ele pudesse ver isso, ia ficar muito chateado. Olha, não, eu aí tive vontade de rir, eu só não ri, porque como é que eu ia rir ali onde eu estava, né? Porque tem hora que dá, assim, vontade de rir. Se ele pudesse ver isso, ele estava chateado. Aí eu cá comigo, pode estar vendo e pode estar até satisfeito, né? Porque se foi pão duro, não ia querer gastar dinheiro com caixão. E se não foi pão duro, muito menos. Ia querer gastar dinheiro com caixão, ia querer que o dinheiro tivesse um outro destino, né? Um outro rumo melhor do que aquilo ali. Mas é assim... Às vezes, até nessa hora, o orgulho está falando mais alto, né? Mas se a gente for imaginar, é um momento, não só esse quanto o momento do nascer, do chegar. É o momento da chegada e da partida desse mundo, é igual para todo mundo. Todo mundo chega igualzinho e sai daqui igualzinho, né? No sentido material, sim. No sentido espiritual, às vezes, até aquele que tem muito menos, pode sair até melhor. Não tem tanto do que se preocupar. Se bem que isso também não é regra, né? Isso também não é regra, porque o maior apego que a gente tem é com aquilo que a gente acha que é o nosso bem maior, embora a gente não trate tanto, que é o próprio corpo. Então, o corpo todo mundo tem, né? O pobre tem, o rico tem, o trilhardário tem e aquele mais miserável tem. Então o corpo é um bem que todos têm. Por isso é que a gente diz, o nascer, o chegar é igual para todos. Todos ganham esse bem, que é o corpo. Todo mundo tem acesso a ele, né? Porque o espírito precisa dele para interagir aqui no mundo. Chega sem roupinha, porque ninguém nasce vestido, né? Todo mundo chega peladinho, né? Todo mundo chega sem roupinha nenhuma, sem joia nenhuma, sem nenhum acessório, sem nada. Alguns podem até chegar no hospital de luxo e outros até no meio da rua. Mas isso também não quer dizer muito, porque até aquele que às vezes tem muito... Pode nascer no meio da rua, depende da situação. Chegou a hora, não está no hospital, não chegou lá ainda, vai nascer lá na calçada, mesmo tendo muito, né? Então, o nascer, o chegar, é igual para todo mundo. Todo mundo nasce de uma fêmea, né? De um espírito encarnado ali num corpo feminino. Pode até não ter sido gerado ali, pode ter sido gerado in vitro, foi colocado no útero, mas de qualquer forma, o nascimento... Né? Ainda eu acredito que, pelo menos divulgado não foi, alguém que tenha se desenvolvido totalmente até o final da gravidez in vitro. Eu acho que ainda não. Poderia? Poderia, mas eu acho que ainda não, mesmo porque não tem essa necessidade, né? Quando muitas vezes a mãe ou um parente precisa emprestar, né, a caminha, a casinha para algum espírito chegar, porque a filha não pode,
a nora não pode. Há pouco tempo foi a mãe, né, que emprestou essa casinha. Aí faz a fertilização in vitro e vai, mas ó, vai nascer da mesma maneira, ou por cesárea, ou parto normal, vai nascer peladinho, vai chorar, vai espernear, aí pronto, ali começa. Aí vão ganhando os acessórios, vão ganhando os berços maravilhosos, os quartos maravilhosos, outros nem tanto, mas a chegada é igual para todo mundo, e a partida também. Porque todos vão se decompor. Se não for pelo laboratório da vida, pela terra, né, pela decomposição mais demorada, que é o que mais se usa, vai pelo fogo, né? Vai pela cremação, vai sofrer a transformação pela cremação. Mas todos têm aqueles corpos que todos ganharam quando nasceram e que vão ter o mesmo destino, que é a transformação da matéria, né? Para que aqueles gases todos se reintegrem à natureza e continuem aí, né, fazendo parte do planeta, já que é do planeta, né? Da Terra veio, a Terra voltarás. É exatamente isso. Os nossos corpos são retirados da Terra, o perispírito é retirado do planeta onde a gente vive, né? A genética oferece material genético aos pais, né, para que aquele corpo se desenvolva, e isso tudo pertence à Terra, e na Terra fica. Então, do pó viestes, ao pó retornarás. Ao pó no sentido material, né? Terra, e é verdade. Então, realmente, nessa hora, todos somos iguaizinhos. Kardec pergunta: de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Porque aí também é aquela questão, da mesma maneira que nasce igualzinho, peladinho, chora, né? Ali, pronto, aí começa a ganhar. Uns ganham roupinhas mais simplesinhas, outros são enroladinhos apenas numa colchinha até que ganham uma roupinha, porque às vezes não tem. Outros já recebem uma roupa caríssima, né? Ali começa um outro processo. E a morte também. Morreu igual a todo mundo. Por que igual a todo mundo? Bom, uns podem morrer no hospital de luxo, outros podem morrer em casa, outros podem morrer na rua. Mas isso aí também, a parte do dinheiro, também às vezes não resolve tanto. Porque uma pessoa que tem um patrimônio muito grande pode morrer na rua. Pode sofrer um infarto, cair na calçada e ali morrer, né? E às vezes uma outra pessoa mais simples pode morrer com um conforto maior. Então não importa, o que está dentro da nossa parte kármica para a gente cumprir, a gente vai cumprir. Agora, morreu, mesmo processo, precisa do desligamento espiritual, precisa do tratamento espiritual, que a equipe encarregada disso vai trabalhar no rico e no pobre. Aí depois começa as diferenciações, né, daquelas pessoas que são mais orgulhosas, achando que tem que ter um túmulo maravilhoso, né, uma pedra de Carrara lá com a inscrição e a carinha do morto ali, né? Aí começam as outras diferenciações. Assim como acontece depois que nasceu, depois da morte também, mas não por conta do morto, porque o morto aí já não pode fazer nada. Kardec obtém dos espíritos essa resposta, ó: derradeiro ato de orgulho. Tá vendo? Se o morto quis, e ele mesmo preparou isso, porque tem gente que já prepara antes, né? Já compra tudo, deixa tudo preparadinho, a qualidade que quer, tudo direitinho. Nem sempre é para livrar a família desse transtorno, não. Porque isso é terrível, né? Já com a dor da perda, ainda tem que tratar desse lado aí, é ruim. Aí, às vezes, mas nem sempre é assim, né? Tem pessoas que não, que já deixam tudo organizadinho para poupar mesmo a família desses momentos desagradáveis, assim, que realmente é uma dor a mais. Mas tem uns que vão escolher porque querem qualidade. Não, eu quero esse aqui, vai ser esse, já está tudo tratadinho, vai ser assim, né? E aí já prepara o túmulo direitinho, já faz um jazigo, tem até a inscrição já pronta que vai botar, né? E aí é aquela questão, se foi escolhido pelo morto, os espíritos dizem aqui, ó, por isso que eles falam derradeiro, que é o último, tem jeito, né? Derradeiro ato de orgulho. Aquele que deseja muito isso, né?
É apenas uma roupa. A gente só imagina quando a gente tem que dar fim a uma roupa que a gente já não usa mais e que não serve mais para ninguém, porque se servir a gente faz doação. Se não servir, não adianta doar. Imagina a gente ter que comprar uma caixa chiquérrima, né? Com uma fita de cetim para botar aquela roupa para ela ser descartada. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz. Se não serviu para ninguém, enrola a roupinha, bota num lixinho, não vai servir para ninguém, tudo bem. Agora, no corpo a gente já não trata dessa maneira, né? Imagina uma pessoa desse porte, né, com essa fortuna, não ter um jazigo, não ter uma pedra maravilhosa com a inscrição. Isso aí os espíritos dizem. Quem faz é um derradeiro ato de orgulho. Mas a suntuosidade, aí eles continuam desenrolando essa questão. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes, aí já não é o morto, né? Determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este, né? Não ter sido ele. Aí eles respondem assim: orgulho dos parentes. Continua a mesma coisa. Orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos, e assim nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio. Então eles dizem que nem sempre quando um parente faz, ele está achando e querendo que o morto tenha aquilo tudo, não. É por amor próprio. É por eles mesmo que eles estão fazendo, né? O que vão dizer se eu não fizer um túmulo, se eu não fizer uma coisa bonita, o que vão dizer de mim, né? É igual quando chega dia de fazer visita, né? O dia dos mortos. Eu já vi algumas pessoas falando, até para mim mesmo, olha, por mim realmente eu não vou, eu penso como vocês espíritas, que não tem mais nada lá, não sou espírita, mas penso assim, mas se eu não for, o que vão dizer de mim? Aí eu digo, e você está preocupado com o que vão dizer de você? Você devia estar preocupado com o que você vai levar para lá, né? A pobre da criatura desencarnada, que já está querendo alçar voo se tiver recém-desencarnado e não tiver muita claridade ainda, se não entendeu muito, vai para lá, mesmo que não esteja mais lá. Então essa tem que ser a preocupação de alguém que vai visitar túmulos de recém-desencarnados, porque pode ocorrer isso, né? O espírito já não se encontra mais lá, o corpo ainda está em decomposição, mas ele não se encontra mais imantado ao corpo. Mas quem vai estar com pensamento naquela alma? Senão não vai fazer o que lá, né? Vai lá rezar lá no túmulo. Leva a alma para lá, sem que ela queira ir, né? Porque ela está imantada pelo pensamento de quem vai. Chega lá, o túmulo, a terra, seja o que for que esteja ali, não é obstáculo para a visão dessa alma, como é para a nossa. Então vai chegar lá, vai assistir algo que para ela vai ser terrível, para a alma, embora ela saiba que ela não é, que não pertence, mas não é uma visão agradável. Ninguém gostaria de ver isso aqui, né? Ninguém gostaria de ver, então a alma também não gostaria de ver. Então não é realmente muito aconselhável. Se ela for uma alma bem evoluída, não vai se importar em ver nada. Pode até não ir, mesmo que seja chamado, né? Mas se ela não for, né? Se ainda for um espírito ainda que está naquela situação ainda muito difícil de perturbação, mas já livre daquilo lá, vai voltar. Não vai ficar lá, vai sair. Mas é uma visão desagradável. Então, muitas vezes, a gente faz essas coisas, não é pelo morto, é por nós mesmo que vão falar de mim, que vão pensar. Esse é um pensamento que ainda faz muito, assim, parte da nossa vida. Infelizmente, nós ainda damos muita importância a que os outros ficam pensando a respeito das atitudes que a gente toma, né? E ao contrário, segundo os espíritos, nós deveríamos viver, agir, atuar de acordo com a nossa consciência. Não é de acordo com o que a religião prega, porque aí pode nos obrigar a fazer aquilo que a gente não quer fazer.
Nós devemos agir sempre, independentemente da religião que nós tivermos, nós devemos agir sempre com a nossa consciência. Nós vamos entrar nessa questão na lei de liberdade, porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. É ela que vai determinar a punição que nós mesmos vamos nos impor em determinado tempo, momento da nossa existência. Na escolha das nossas provas, o que determina a escolha daquela prova mais difícil é a nossa consciência. É o nosso conhecimento, nossa compreensão, nosso entendimento a respeito do fato. Não é a religião em si. Então a gente deve sempre agir de acordo com a nossa consciência, porque é ela que vai nos cobrar. Aquele pode nos criticar, o outro pode falar, o outro pode reclamar, mas nunca eles vão interferir diretamente na nossa alegria ou na nossa tristeza, e sim o nosso estado de consciência. Então é isso que deve contar, quando a gente tem algo para fazer. Sempre perguntar à nossa consciência: eu gostaria que fizessem assim comigo? Pergunta à própria consciência. Eu gostaria que agissem assim comigo? Sim, gostaria. Então, tá certo. Então eu vou fazer. Mas isso pode o outro não gostar, mas se o outro não gostar, aí já não é um problema nosso, porque nós não temos que avaliar se o outro vai gostar ou desgostar. Nós temos que fazer o que a gente acha melhor, o que a nossa consciência melhor nos mande fazer. Porque aí eu não posso fazer melhor. O melhor que posso é o que minha consciência manda. Aí eu não estarei errando, porque é o que eu posso mais alcançar. É o nível que eu estou atingindo. Se eu não consigo atingir o nível 10, mas o nível 8 é o que a minha consciência manda, eu não consigo passar disso, então não estarei errando. Porque o meu conhecimento não vai além disso. Então a gente não vai errar. Vai agir de acordo com o nível de compreensão, com o nível de conhecimento que tem e fazendo essa análise. Então, isso que é importante. Então, os espíritos continuam. Orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Sim, assim nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para a exibição da riqueza que possui. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Claro que não, Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Pelo contrário, Se tiver taxado lá um túmulo maravilhoso, com uma carrara, com uma inscrição maravilhosa lá, o sujeito vai passar e falar assim, aí ó, teve isso, mas não adiantou nada, porque não fez nada durante a vida. Ainda tem que ouvir isso, porque vai ouvir? Vai. Ouve, porque quem falou, pensou na criatura, Porque se diz que não fez nada é porque conheceu, participou de alguma forma, Ainda vai atrair, a criatura ainda vai ter que ouvir, a alma ainda vai ter que ouvir aquilo ali, E é verdade, isso aí é um fato. Reprovais então de maneira absoluta as pompas fúnebres? O Kardec pergunta, e eles dizem, não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Isso também não quer dizer que as pessoas que tiveram problemas não podem ser homenageadas. Não se trata disso, Mas as homenagens que eles se referem aqui são aquelas homenagens de fato àquele que fez. Aquele que não fez não precisa ser desonrado, não precisa ser descartado nem desprezado, mas fazer honras de fatos que ele não fez também não procede. Apenas para aparecer, para mostrar, Para muita gente o morto é ótimo, Ainda bate na madeira. Deus me livre, se eu falo mal, vem puxar meu pé. Ninguém fica bonzinho porque morreu. Ninguém se torna nobre e digno porque morreu. De jeito nenhum. Que as honras que alguém queira fazer sejam feitas, mas por merecimento mesmo dessa alma. Ele fez, ele merece ser lembrado por essa razão, pela outra razão, que se fala, que se faça, que se fale no discurso, é outra história.
né? Mas saber que realmente é merecido aquilo ali para aquele que partiu. Senão até aquele que partiu fica meio indignado. Eu não fiz nada disso que estão falando que eu fiz, né? O erro é achar que o morto não ouve, né? O morto não está morto. O que está morto é a carne, é a matéria, é o corpo que morreu. Porque a alma não morreu e está ali, muitas vezes participando do velório, ouvindo o que está acontecendo ali, reprovando este ou aquele comportamento. Porque muitas vezes nem se acha morto, né? Ele tem o perispírito, ele se toca, ele se vê, ele fala, que choradeira é essa? Que é isso que está acontecendo? De quem é esse caixão aí? Ele não se acha morto, né? Existem videntes, existem casos em que alguns videntes veem o próprio morto acompanhando o enterro dele, sem saber que é dele, né? São coisas que a gente acha até graça, mas se não fosse trágico ia ser cômico mesmo, né? Mas aí Kardec fala assim, ó, a tumba é o lugar de encontro de todos os homens e nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Todo mundo acaba igualzinho. O rico, o trilhardário, o bilionário, o orgulhoso, o vaidoso, o humilde, o simples, todos eles vão se desvencilhar de um corpo e aquele corpo vai perecer igualzinho. Porque o corpo de quem tem muito dinheiro não vai cheirar melhor do que o outro. A decomposição é igual. Pelo contrário, às vezes até pior, porque quem tem muito dinheiro tomou tanta substância, fez tanta coisa para prolongar a vida, que às vezes aquilo ali até atrapalha na decomposição e até demora mais, né? Então, é em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como os seus próprios corpos. Assim, o que quer a natureza? Perdão, não tem ponto de interrogação. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o levará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então não nos preocupemos com o destino dos nossos corpos, né? As pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? E querem ser sepultados perto de não sei quem, na cidade tal. Não faz sentido. São corpos, são materiais que vão se transformar, isso é irrelevante. Façamos a nossa vida bem assim agradável a todos, né? Que a gente possa dar às outras pessoas motivos para se lembrarem de nós, não vendo os nossos túmulos, a nossa lápide, nem nada disso, mas vendo o que foi feito por nós nesse mundo aí. E não precisa fazer tanto, é só fazer o que deve, é só fazer o que está à nossa altura, cumprir a nossa tarefa, ser um bom trabalhador, um bom pai, um bom companheiro, aquilo que é normal, aquilo que todo mundo deve ser. E vai sempre ser lembrado por alguém, né, que conviveu, que participou, fulano foi assim, sabe? Não precisa de túmulos, né, nem de grandes lápides para ser lembrado, e sim pelas nossas ações. É assim que a gente deve ser lembrado. E isso, inclusive, né, é aí uma introdução aí para essa questão da lei de liberdade, né? Porque nós somos livres para a gente fazer o que a gente quiser, para a gente agir com relação a nós da maneira que a gente quer. Por que com relação a nós? Porque mais para frente aqui, ó, tem o livre-arbítrio, lá na 843, que vai nos mostrar a relatividade dessa liberdade. Mas a liberdade é algo que nos foi dado por Deus. É o único reino que possui isso, que possui liberdade. É o único reino. Nos outros reinos,
tudo que existe nos outros reinos, e a gente já tem falado sobre isso, está submetido a alguma força mais inteligente, não é? Alguma força maior. O reino dos animais é muito submisso. Os animais são dependentes. Eles não têm liberdade para fazer o que eles bem entendem, o que eles bem querem, né? Porque tem um reino aí acima que é mais inteligente e muitas vezes mais cruel, né? Aliás, muitas vezes não, sempre mais cruel do que o outro reino, porque age com a razão e por instinto não há crueldade, a gente já falou sobre isso, que realmente interfere nessa liberdade aí desse reino. E como eles não têm ainda vontade própria, são dependentes e são submissos aos reinos mais adiantados, né? Que no caso que nós conhecemos é o reino hominal. Kardec pergunta: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? E eles dizem que não. Embora a liberdade é característica do nosso reino, né, do nosso reino hominal, não existe liberdade absoluta enquanto o ser não alcançar responsabilidade absoluta, né? Porque a responsabilidade e a liberdade a responsabilidade é que vai dar a liberdade que essa alma tanto busca, né, que é o bem supremo. Nós fomos criados para isso, para a liberdade plena, mas até lá é uma caminhada grande. Eles dizem que não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. E nós vemos isso no nosso mundo, como a gente já até deu outros exemplos aqui em outras vezes, como nós precisamos das pessoas. Nós não temos liberdade plena, de jeito nenhum. Nós não podemos nos considerar totalmente livres. Livre é aquele que não depende de ninguém, mas nós dependemos das outras pessoas para que a gente possa se vestir, para que a gente possa se alimentar, né? Para que a gente possa viver, trabalhar, né? Porque o direito de um depende do dever do outro e vice-versa. Então, não há uma liberdade total, não há essa possibilidade. Né? E dependendo ainda das culturas, né, que estão espalhadas aí pelo mundo, a liberdade fica menor ainda. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Aí eles dizem, a do eremita no deserto, que ele vai estar sozinho. Mesmo que ele queira depender de alguém, não tem ninguém para fazer nada para ele, né? Aquele filme O Náufrago mostrou por um determinado tempo uma liberdade absoluta, que nem por isso trouxe felicidade para ele, né? Porque ele não tinha ninguém ali que pudesse fazer nada por ele. Ele tinha que fazer tudo para ele. Então a liberdade dele era plena. Ele podia ir e vir, ninguém perturbaria, né? Quando a gente fica muito incomodado com o vizinho, faz barulho aqui, faz um barulho ali, incomoda aqui e acolá, a gente tem que falar, vai para o alto do morro, lá no alto, ó, não tem ninguém perto. Ninguém vai incomodar, você não vai ouvir música, você não vai ouvir nada, né? Não vai ouvir conversa. Pois é, mas como vai viver? Então aquele filme mostrou muito bem esse lado que o ser humano, ele não foi feito para viver só, né? Ele precisa de companhia, ele precisa de alguém, sempre precisamos de alguém. Às vezes a gente se incomoda tanto com determinadas coisas que a gente fala assim, eu preferia ser sozinho, não tem nenhum aborrecimento na minha vida. Mas vai ter, a menos que vá para um deserto, que não ofereça nenhuma necessidade para ele, porque ele não precisa de nada também, só de água e algum alimento, que ele vai prover isso, né? Com aquelas coisas que nós consideramos exóticas, as cobras, os grilos, os não sei mais o que, né? As aranhas, caranguejeiras, porque tem culturas que se alimentam disso. É muita proteína, segundo dizem, as baratinhas, né? Quer dizer, ele pode se alimentar disso, né? Vai ter plena liberdade de apanhar lá um grilo aqui e água ele vai ter que perfurar algum poço para ele beber, né?
Mas ele vai conseguir uma sobrevivência. Tem culturas que vivem no limite, né? Então a questão é essa: nós precisamos do semelhante. Nós precisamos de alguém que nos ame. Nós precisamos de alguém que se interesse por nós. É fundamental isso para a nossa saúde, né? Nossa saúde mental depende disso. Às vezes a gente fala que não precisa. Claro que precisa. Nós gostamos de ser úteis para alguém. A gente gosta disso, de poder ajudar alguém, de fazer alguma coisa, né? E gostamos que alguém também nos admire em alguma coisa. A gente já falou que o simples fato de falar, a gente só fala porque ouviu alguém falar. Porque mesmo aquele que tem tudo perfeitinho, se ele nasceu num lugar que ele nunca ouviu ninguém falar, ele nunca vai aprender a falar. Então, até esse simples fato que é da própria natureza, né, do próprio reino aí, característica do reino, a linguagem, né, a forma de expressão, de comunicação. Comunicação existe em todos os reinos, mas a forma de expressão, que é a palavra, né, a palavra em si, ela é característica do reino hominal. Nós temos animais que reproduzem, mas eles aprenderam isso. Tem um aparelho fonador mais adequado, o papagaio não fala sozinho, ele não aprendeu sozinho isso, alguém ensinou. Assim como também nós aprendemos a falar, só que com uma certa diferença, né? Nós entendíamos muito bem, só não poderíamos nos comunicar se a gente nunca tivesse ouvido alguém falar. Então, é fundamental que a gente conviva com as pessoas, né? A obrigação de... Aqui, a do eremita no deserto, mas tem aqui uma observação que está até em negrito, ó. Desde que haja 2 homens juntos, quando se fala em homem, é a humanidade, 2 pessoas, né? Não se refere a sexo aqui. Desde que hajam 2 pessoas juntas, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Tá vendo? Desde que haja mais uma pessoa, haja 2 pessoas atuando em algum ambiente, aí já não mais possuem plena liberdade, porque cada um deles vai ter direito, mas também vai ter deveres, porque para que o direito de alguém seja respeitado, alguém tem que cumprir deveres. Então aí já a liberdade já não é mais plena. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si, que é uma coisa que parece assim meio antagonista, né? Bom, se eu tenho liberdade, mas se eu tenho que respeitar a liberdade do outro, então eu não tenho uma liberdade plena, né? Mas lá em cima já falaram que não tem. Mas aí a pergunta é, tira, né, ao homem o direito de ser senhor de si? Olha, senhor de si é uma coisa, liberdade plena é outra. É bem diferente, não é igual. Eles respondem assim para Kardec: absolutamente, pois esse é o direito que lhe vem da natureza. O ser senhor de si é o direito que lhe vem da natureza. Ser senhor de si é ter liberdade de pensar, né? Plena, aí temos. Tanto que mais para frente aqui, ó, Kardec pergunta assim, vamos pegar mais à frente um pouquinho, ó. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Aí os espíritos respondem, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, nesse sentido, é que o homem é senhor de si, embora ele tenha que respeitar o direito do outro. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Né? Porque tem pessoas que têm opiniões totalmente liberais, né? A pessoa conversando admira, fala, nossa, mas como fulano é liberal, como fulano tem horizontes largos de pensamento.
é muito eclético, né, nas suas vontades, nas suas decisões. E, no entanto, se essa pessoa muitas vezes for vista no ambiente de trabalho fechado, porque para os clientes não, mas ali, entre aqueles que estão ali muito fechados, e em casa, né? Em casa é onde a gente mais consegue conhecer as pessoas, porque é onde nós convivemos, o verniz social não entra, não vai com a gente põe penduradinho do lado de fora da porta. Ao entrar, nós nos modificamos. Então, para se conhecer alguém, não totalmente, nem a própria pessoa se conhece, né? Mas para se ter um pouco mais de conhecimento sobre alguém, tem que se viver com ela, tem que se conviver com ela durante um tempinho, principalmente na adversidade. Porque se tiver tudo dando certo, aí é fácil rir, né? É fácil sorrir. Mas se estiver passando por dificuldades, né? Se a adversidade estiver ali, batendo ali na porta, realmente tendo que ser recebida, aí que a gente vai conhecer realmente a pessoa. Então, Kardec, ao fazer essa pergunta, né? Se as pessoas que são liberais nas suas atitudes, nos pensamentos, em casa são verdadeiros déspotas, né? Ou em casa ou no trabalho, verdadeiros tiranos. Eles respondem assim: são as que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem, né? Então essas pessoas sabem que estão errando. Elas sabem que não é a conduta correta, que a atitude, a ação não condiz com aquilo que ela muitas vezes mostra nos seus pensamentos. Mas no fundo, ela não é essa pessoa liberal. Ela não tem esses pensamentos largos. É falso isso aí. É apenas uma máscara, não é? É uma hipocrisia. Por quê? O que, na verdade, alicerça nossas ações é o pensamento. Ele é o alicerce da nossa ação. Então, quando nós fazemos, é o que realmente a gente acredita e a gente pensa e é aquilo. As outras coisas ficam por conta daquela falsa ideia que muitas vezes alguém tem que passar, ou por força das circunstâncias, da profissão, seja lá o quê. Não é? Isso não é uma minoria, não. Não é uma minoria, não. Há uma quantidade assim significativa de profissionais, de pessoas que realmente não aparentam aquilo que na verdade elas são. E dentro de casa são pessoas completamente diferentes, né, daquilo que elas aparentam ser para as outras pessoas. Muitas vezes causando até inveja nos outros, né? Aí o outro fala: leva para você, vive com ele. Vai ver o que é, né? Continuando. Os princípios que professam nessa vida, essas pessoas, lhes serão levados em conta na outra vida? Quer dizer, essa pessoa que tem esses pensamentos largos, né, que são liberais, que são pessoas admiráveis, mas que a ação não demonstra o que pensam, e na verdade não é o que elas são, né, porque a ação é sustentada e alicerçada pelo pensamento, então o pensamento tem que ser real. E isso então, essa falsa, né, liberalidade, esse falso conhecimento, isso aí vai dar a ele pontos, né, na espiritualidade. Os espíritos respondem: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo.
Quer dizer, menos desculpado ele será, menos perdoado ele será por não aplicar esse princípio que ele conhece. Na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Não faria sentido, né? Não faria sentido se essa hipocrisia, se essa falsidade contasse pontos para essa alma. Porque ela não está sendo autêntica. Está aparentando uma coisa que ela não é. Não é? Então, não é o conhecimento só que vai dar a ela essa liberdade que ela busca quando partir dessa terra, não. Está lá no Evangelho, a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque quanto mais uma pessoa sabe, mais condições de praticar ela tem. É aquilo que a gente falou no início, com a questão de fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Mesmo que o que eu queira que seja feito a mim, e às vezes acontece, né? Às vezes a gente fala, fulano, olha o que você está fazendo, fulano. Aí o fulano vira e fala assim, eu quero que haja dessa maneira comigo. Eu quero que façam assim comigo. Aí o outro que está ouvindo fala, ainda mais que eu não quero isso para mim, não. Quer dizer, ele não gostaria, mas aquele que está, a consciência dele está naquele limite ali. O conhecimento dele também. Então, quando a gente fala que a pessoa que erra na ignorância, ela vai ser menos cobrada do que aquele que erra no conhecimento, é verdadeiro. Aí vem o outro pensamento. Então é preferível ficar na ignorância, pelo menos vai ser menos cobrado. Mas também não é. Porque aquele que persistir na ignorância, porque quer assim, com medo de ser cobrado, com medo da responsabilidade, está falhando também. Isso só conta para aquele que não pôde ter conhecimento a mais. Aquele que teve um impedimento independentemente da vontade dele. Não foi pela vontade dele que ele está naquela situação. Ele não conhecia mais, ele não sabia mais. Aí sim. Então a consciência, o arrependimento no caso, a consciência não vai fazê-lo se arrepender de nada. Ele não conhece nada acima disso aí. Né? Agora, aquele que sabe, tanto que aquele que tem que dá essa falsa aparência ao seu caráter, quando ele está nessa falsa aparência, ele sabe o que é para fazer. Tanto que ele veste essa máscara, porque ele sabe que aquilo ali é o que vai agradar, aquilo ali que é o certo, mas ele não é assim. Então ele sabe o que é certo. Porque quando ele põe a máscara, ele sabe o que é certo. Por que ele não faz então? Não convém fazer. Né? Então bota aquela máscara da hipocrisia, da falsidade, sabendo o que é o certo. Então não pode ter bônus por causa disso. Não vai ter. Não vai ter. Pelo contrário, ele vai ser muito mais cobrado do que aquele que não sabia o que era certo. Não é? Eu sempre peço que orem muito por mim, muito mesmo, porque o que eu tenho tido de oportunidade nesse livrinho aqui, eu não sei de cor e salteado não, tá? Eu leio aqui, ó, estudo, até conheço alguma coisinha, mas na hora de praticar é duro, entendeu? É complicado. Aí eu penso assim em determinados momentos, poxa vida, não precisava saber disso aqui, eu não precisava conhecer o que é para fazer aqui, né? Aí dá uma vontade de tirar o crachazinho de espírito e enfiar numa gaveta que a gente nem abre sempre, porque aquela que abre sempre vai estar olhando, né? Da hora vai ver. Aquela gaveta que fica esquecida, dá vontade de enfiar o crachá de espírito lá dentro, né? Mas não adianta. Não adianta porque o que a gente aprendeu está aqui, ó. Já foi registrado pela consciência. Aí na hora a consciência olha, o que você vai fazer, fulano? Olha aí, né? Pois é isso.
Mas a gente sabe perfeitamente que se a gente estivesse praticando tudo que está aqui, a gente nem na Terra estaria mais, né? Então, é aquela questão do burrinho, né? Tem uma historinha de um burrinho que toda vez que a gente fala assim, eu vou desistir desse trabalho, Deus me livre, eu não posso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Aí teve um dia que até tinha tomado uma decisão firme. Aí, na hora do estudo do Evangelho em casa, quando eu abri assim, estava a historinha do burrinho. Aí ficou na cabeça, né? Era o seguinte, um pregador, ele tinha um burrinho que ele transportava remédios para um lugarejo longe, que só chegava pelo burrinho, pela mulinha, não tinha outro jeito de ir. E ele transportava. Ele era um homem bom, mas era um homem rude, cheio de problemas, né? Aí, não era perfeito de jeito nenhum. Aí ele aproveitava, já que aquela comunidade, aquele lugarejo tinha tantas dificuldades também de ouvir uma pregação, alguma coisa, e ele gostava de estudar a Bíblia, o Evangelho. Aí ele aproveitava, levava os remedinhos e lia salmos para eles, pregava alguma coisa, né? E eles adoravam aquilo ali. E pronto, só tinham isso quando ele ia. Aí, certa vez, ele fez umas coisas que ele ficou com tanta dor na consciência. Ele começou a ter atitudes que ele reprovava. Aí ele falou assim, eu não posso mais fazer, eu não posso mais levar a palavra do meu Senhor, eu não tenho competência para isso. Eu não sou digno disso, não vou mais fazer. Aí, tudo bem. Resolveu não fazer mais. Levava os remedinhos, mas se negava a isso, e as pessoas cobravam, ele dizia que na próxima vez faria e tal, mas não fez. Aí, numa dessas, da véspera dele partir para isso, ele teve um sonho com um espírito que veio perguntar a ele por que ele tinha parado de fazer aquele trabalhinho. Aí ele falou, eu parei porque eu não sou digno de levar a palavra do meu Senhor. Eu faço muitas coisas erradas, eu não sou digno disso. Aí ele falou assim, aquele animalzinho que transporta esses remédios, ele é educado? O homem falou, não, ele é muito mal educado, é uma mula mesmo. Só anda quando quer, às vezes eu tenho que brigar com ela não quer andar. Ele falou assim, e ele insulta a porta da sua casa fazendo alguma sujeira? E todo dia, mas é um porquinho. A porquinha, a mulinha, é uma porquinha, não faz nada direito, é horrível. Ele falou, pois é. Mas se não fosse essa mulinha, aquele lugarejo não tinha um remédio para tomar. Não tinha ninguém que pudesse levar. Então ela, com todos os defeitos, com toda a teimosia dela, né, com toda a péssima educação que ela tem, é ela que faz esse transporte, é ela que leva os remedinhos para o lugarejo. E o senhor está na mesma condição. Ninguém deve esperar ser perfeito para fazer um trabalho que possa dar a alguém um conhecimento que o ajude a ser perfeito. Então, o senhor volte a fazer o trabalho que o senhor estava fazendo, que para aquelas pessoas é muito importante. O homem acordou, não discutiu com a própria consciência e voltou a fazer o trabalhinho. Então, é isso. Se nós formos esperar a gente se tornar uma pessoa perfeita, nós não vamos fazer nada, porque no mundo de provação e expiação, nós não vamos nos tornar perfeitos. É um trabalho, é o que a gente pode fazer, que pode nos auxiliar a conquistar essa perfeição, não se sabe daqui a quantos milênios, né? Então, nós não podemos esperar essa perfeição. Mas isso também não avaliza a situação de nós já conhecermos o certo e fazermos o errado apenas porque nos convém. Não é só isso. O esforço que a gente tem que fazer para colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu e aquilo que a gente já pode fazer tem que ser grande, e é isso que eles vão levar em consideração. Os espíritos não vão levar em consideração a nossa atitude, embora a gente conheça o que é para fazer, se ainda nós não chegamos àquele nível que pode nos facilitar essa atitude, essa prática no bem. Se a gente não conseguiu aquele nível, nós conhecemos,
mas ainda não conseguimos colocar em prática por causa de todas as inferioridades que nós carregamos. Então, nós estamos operando a nossa reforma íntima. Isso acontece devagarinho, não é tão rápido assim. Não é tão rápido, porque se fosse assim, nós não estaríamos mais nessa Terra. Há quantas encarnações a gente deve estar indo e voltando para um planeta como esse? E há quantos planetas também a gente já pode ter passado? Por quantos a gente já pode ter passado? Então, não é assim tão fácil. Livrarmos-nos das inferioridades não é simples. A gente sabe o que é certo, mas às vezes a gente ainda não consegue fazer. Então, o que nós temos que fazer é assim, aquilo que a gente já conhece que está errado, e que não é fácil fazer o certo, mas que a gente já pode fazer, vamos fazer. Vamos fazer, porque isso é que vai realmente levar em consideração. Não é o que nós conhecemos. Conhecimento não dá bônus a ninguém por si só. O conhecimento precisa ser colocado em prática. Então, só será levado em consideração aquele conhecimento que a gente já põe em prática. O outro não vai ser levado em consideração para a nossa evolução. Para nossa evolução, não, minto. Para nossos bônus. Para a evolução, sim. Porque primeiro vem o conhecimento, depois a prática. O aperfeiçoamento intelectual, ele vem primeiro. Ele que puxa o moral. A gente precisa conhecer para poder escolher. Então, não é o nível de conhecimento, não é o tanto que nós sabemos que vai nos dar uma paz no futuro, Quando se diz no futuro, não só da nossa atual encarnação. Porque quando a gente chegar naquele momento que é igual para todo mundo, aquele finalzinho de vida, Como a gente viu no início, quando a gente chegar ali, não são os nossos conhecimentos todos que vão nos acalentar, nem que nos conformar, nem nos dar uma coisa quentinha aí no coração, não. É o que nós fizemos de bom, o que nós recebemos da pessoa, Então, nós recebemos o que nós oferecemos, nem sempre de todos, mas a vida nos devolve o que a gente deu a ela. Às vezes, conhecimentos muito grandes podem, nesse momento, até atrapalhar, porque a gente pode pensar, poxa, eu sabia tanto e fiz tão pouco. Então, pode causar uma tristeza maior do que uma alegria. Então, conhecer é muito bom. Ler é ótimo. Tem pessoas que leem 2, 3 livros por semana. Agora, se ela não estiver refletindo sobre o que lê, não ajuda tanto. É melhor ler menos e saber o que está lendo, interpretar direitinho, entender o que leu, do que ler muito e não saber o que leu. Passou apenas pela leitura. E assim também é a doutrina dos espíritos para nós, São os ensinamentos dos espíritos que vão nos auxiliar. Agora, conhecer muito não torna ninguém melhor. Praticar o que sabe torna alguém melhor. Isso é que é importante. Aquele que conhece pouco e pratica o que conhece, está muito acima daquele que conhece muito. Pode praticar até mais que o outro, mas é muito pouco diante de tudo que sabe. Então, isso aí é muito relativo. Nós temos que tratar de fazer sempre um esforço muito grande. Quando uma pessoa chega a uma academia para fazer exercícios de musculação, ela não vai começar pegando 50 quilos, que ela não vai conseguir. Ela vai começar vai começar com 1 quilinho, 2 quilinhos. E assim a nossa evolução moral também. Hoje a gente entendeu alguma coisa, vamos praticar alguma coisinha, amanhã a gente entende mais, vamos praticar mais um pouquinho. E é gradual, nada na natureza dá salto. Mas se a gente quer cuidar da nossa alma, do nosso espírito e, consequentemente, cuidar do corpo, porque estando bem a alma, o corpo acaba ficando também, nós temos que fazer um esforcinho. Nada acontece na nossa vida sem acionarmos uma alavanca maravilhosa, que é o que decide tudo, que é a vontade. Sem vontade, a gente não faz nada, Então, nós estamos nessa questão aqui, 828, que terminou essa parte de liberdade natural, e vamos, na próxima reunião, falar sobre a questão da escravidão.
porque está dentro da lei de liberdade, né, que toda pessoa que escraviza alguém, ela está atentando contra a liberdade dessa pessoa. E vamos pensar que não é aquela escravidão que a gente conheceu, né, que terminou aí com a Lei Áurea. Ela assinou aquela que era por lei, mas a gente sabe que ela continuou com muitas faces, né? Com muitos matizes diferentes. E muitas vezes nós podemos estar escravizando alguém dentro da nossa própria casa e não saber que é uma escravidão. Mas toda imposição, né? Tudo aquilo que atenta contra a liberdade de alguém, não deixa de ser uma escravidão com uma outra faceta, né? Que a gente continue estudando. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Ou não, porque até parece que vai haver vai ser revista essa questão da terça-feira. Na segunda terça, parece que vai ter uma outra pessoa, talvez né, fazendo. Na segunda terça de cada mês, eu faço uma palestra em Amparo. Toda segunda terça de cada mês, né? Então, nessa segunda terça, me foi oferecida essa oportunidade de dar oportunidade a uma outra pessoa de fazer o estudo da tarde, e eu vou para Amparo à noite, né? E eu achei isso interessante por várias maneiras, né? Por vários motivos, melhor dizendo. E dá também outra oportunidade a outras pessoas de também receber esse carinho aqui todos de vocês. E eu acho que é a segunda, não é? Essa é a primeira, né? Então, eu não tenho certeza, tá? Eu estou falando isso, mas eu não sei se isso já está em vigor, se vai ser assim. Eu não tenho certeza, mas provavelmente na segunda terça de cada mês, talvez nós não estaremos juntos aqui em presença física, né? Mas com certeza o pensamento vai estar. Mas que Jesus continue nos dando essa oportunidade de estudo, para que a gente possa dar continuidade aí à nossa vida de uma maneira mais light. Muita paz para todos.